Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que é o Ivan Azevedo. Algumas das questões que mais fazem sucesso aqui no canal, sem dúvidas, são as questões do vestibular de medicina da FMC, a Faculdade de Medicina de Campos. Por isso, eu resolvi criar uma playlist com 20 questões comentadas só dessa banca. Ainda que eu acho que banca a gente usa mais para concurso público, mas vamos lá. Você pode conferir o link da playlist completa, ele está na descrição desse vídeo. E se você gostar, você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação. E sem mais enrolações, vamos lá para o nosso desafio de hoje. Galera, a questão de hoje bem interessante dizer o seguinte, ó, o número real A é tal que a função afim, e ele dá a função, é estritamente crescente. Nessas condições, o valor de A pertence ao intervalo. Pessoal, eu acho que você já deve ter percebido, inclusive eu deixei bem destacado aqui, que uma das informações mais importantes dessa questão é o fato de que ela é estritamente crescente. Quando você observa essa função, perceba que é uma função em relação ao x. E se você observa essa função, ela é uma função do primeiro grau. Aí você vai se fazer a seguinte pergunta. Espera, eu estou com uma função do primeiro grau e a questão me fala que essa função ela é estritamente crescente. O que acontece com uma função do primeiro grau para que ela seja estritamente crescente? Ora, o termo que vem acompanhando o x, para que a função seja estritamente crescente, esse termo ele tem que ser maior do que zero. E vai ser exatamente com essa informação que você vai trabalhar e construir todo o seu raciocínio, porque 3 mais 5a menos 2a ao quadrado, isso daqui tem que ser maior do que zero. Agora, então, a gente vai analisar esse negócio aqui, que agora já virou algo que é do segundo grau, né? Não é mais do primeiro, porque agora o termo que a gente está trabalhando é o termo A, não é mais o termo x. Esquece o termo x por enquanto. Apesar de aqui ser o que a gente chama de inequação do segundo grau, você pode resolver como se fosse uma equação do segundo grau. E lá no final eu vou trazer algumas observações importantes para você. Então, analisando aqui como se fosse uma equação do segundo grau, é possível calcular o delta. Lembrando que o delta vai ser igual ao termo que acompanha apenas o a aqui ao quadrado, né? Então ficaria 5a ao quadrado menos 4 vezes o termo que acompanha, nesse caso aqui, o a ao quadrado, né? O nosso número desconhecido ao quadrado, que é o termo menos 2, multiplicado pelo c, que é aquele termo que não tem nenhum a junto com ele, que nesse caso aí da questão é o 3. 5 ao quadrado vai ser 25, menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8, e mais 8 vezes 3 vai dar mais 24. Então, esse nosso delta aqui, ele deu 49. Mas como você vai lembrar da fórmula de Bhaskara, a gente não usa só o delta, a gente usa, na verdade, a raiz desse delta. E a raiz de 49, a gente sabe que é 7. Então, nós temos aí dois valores possíveis para esse A, que eu vou chamar de A1 e de A2. Para a gente calcular um A1, a gente bota menos o termo que acompanha aqui é apenas o A, que no caso é o 5, mais a raiz de delta, que é 7, dividido por 2 vezes o termo que acompanha aqui no caso A ao quadrado, que é o menos 2. Então, menos 5 mais 7 vai dar 2. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. 2 dividido por menos 4 a gente simplifica como sendo menos 1 meio. Então, essa é uma primeira resposta possível. Quando a gente olha para o outro possível A, a gente ficaria com menos 5, menos a raiz de delta, então menos 7, dividido por 2 vezes o menos 2 também. Menos 5 menos 7 vai dar menos 12. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Ora, menos 12 dividido por menos 4 vai dar 3. Beleza, então a gente analisou isso daqui, como eu falei para vocês, como se fosse uma equação, e a gente encontrou as raízes desse negócio, menos 1 meio e 3. Agora, pessoal, vem mais uma informação que é interessante que a gente saiba para essa questão. Se a gente traça uma reta, a gente acabou de descobrir que um dos valores possíveis é o menos 1 meio e que o outro é o 3. Qual a análise que geralmente a gente faz? Ó, se você olha isso daqui como se fosse uma função, perceba que o termo que acompanha o a ao quadrado é o termo menos 2. Isso significa que quando eu vou construir o gráfico da minha função, eu teria uma parábola, já que aqui é uma função do segundo grau, e essa parábola ela seria assim, ó, ela cresce, 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 ela chega num ponto de máximo e depois
ela decresce, decresce, decresce. Simplesmente porque o termo que acompanha o a ao quadrado é um termo negativo. Então, o gráfico da minha função ficaria algo mais ou menos assim. Essa parte que está entre o menos 1/2 e o 3 é uma parte que ela é positiva. Ela está acima desse eixo aqui. Se isso daí é menor do que menos 1/2, isso daqui vai ser negativo. E se é maior do que 3, também vai dar um resultado negativo. Na questão, eu quero algo que seja maior do que 0. Ou seja, eu estou procurando algo que seja positivo. Então, esse valor eu vou encontrar exatamente quando eu tenho um a, que está entre menos 1/2 e 3. Porque é exatamente o momento em que essa minha função aqui, ó, ela vai dar um resultado que é positivo. Uma alternativa que você pode ver para conferir se a sua resposta está correta é imaginar algum número nesse intervalo e testar aqui na sua função, para ver se de fato isso vai dar maior do que 0. Olha, perceba que um número que está nesse intervalo aqui, ó, seria 1, por exemplo. Quer ver? Testa com o a sendo igual a 1. Você teria 3 mais 5 vezes 1, então ficaria 3 mais 5, que dá 8, menos 2. E 8 menos 2 vai dar 6, que é um resultado de fato maior do que 0. Então, parece que faz sentido. Para você testar se realmente números maiores do que 3 ou menores que menos 1/2 vão dar um resultado que não convém aqui para a gente, você pode pegar um número qualquer. Você pode pegar, por exemplo, aqui agora o menos 1. Se você pega o menos 1 e bota aqui, vai ficar 3 mais 5 vezes menos 1, que vai dar menos 5. Então, vai dar 3 menos 5. E 3 menos 5 vai dar igual a menos 2. E se você pega e substitui a ao quadrado, considerando que seria menos 1 ao quadrado, isso ficaria igual a 1. Então, eu teria menos 2 menos 2. E menos 2 menos 2 vai dar igual a menos 4, que de fato é um valor negativo, auxiliando a gente a enxergar que de fato, se eu pego um número menor que menos 1/2, o valor da minha função vai ser um valor negativo. Por isso, de fato, a resposta é correta. É exatamente aquela que encontra algo no intervalo entre menos 1/2 e 3, que é o que a gente tem na letra D de dado. Perceba que essa é uma questão que tem uma função inicial, mas depois ele trabalha também com o assunto de inequação, que é um assunto interessante. Você consegue trabalhar até certo ponto como se ele fosse uma equação para descobrir as raízes, e depois disso você trabalha como se fosse de fato uma função, procurando os lugares onde ela é positiva e onde ela é negativa e vendo aquilo que te convém. Nesse caso aqui, a gente estava procurando os locais em que ela era positiva, por isso que a gente pegou de menos 1/2 até 3. Mas se a questão dissesse que isso daí ele quer que seja negativo, aí você teria que pegar o intervalo aí dos números que são menores do que menos 1/2 e dos números que são maiores do que 3. Questão super interessante, muito completa, que trabalha com esses conceitos fundamentais da matemática.